Olá, tudo bem com você? Eu sou Joelson Cardoso, corretor de imóveis, aqui de Maricá. Por isso que você está vendo essa tela linda, maravilhosa aí. Se eu não me engano, essa aí é a praia de Itaipuaçu. E aqui no cantinho, bem ali embaixo, é onde eu moro. Moro no final de Itaipuaçu, que para mim é o início. Nada mais conveniente do que enxergar dessa forma. Como eu falei no início, eu sou corretor de imóveis e hoje o quesito é esse: vale a pena ser corretor de imóveis? Segundo o broker Ricardo Martins, ele é um fera como corretor de imóveis, um grande gestor, já capacitou muita gente. Ele fala que a profissão mais remunerada, a melhor profissão do mundo é de corretor de imóveis, inclusive é melhor do que a profissão de médico. Talvez porque você não estude tanto e você vai ganhar muito mais do que diversos médicos por aí afora. É claro que tem aqueles reconhecidos internacionalmente e você não poderá se comparar a tais médicos, né? Mas se você for pensar direitinho o que um corretor de imóveis pode ganhar, realmente você vai ficar assim babando e muito interessado por essa profissão. E essa é a pergunta de hoje. Vale a pena ser corretor de imóveis? Bom, eu sou corretor de imóveis, eu ainda estou num processo, num caminhar, então eu estou provando, saboreando, degustando para descobrir se vale ou não a pena ser corretor de imóveis. Já sou corretor de imóveis, já sou formado, já atendo muita gente, já recebi um retorno de muitos clientes confiando mais em mim do que de muitos outros corretores. Não preciso dar nome, até porque eu não sei, mas porque assim eles deram crédito a mim. E eu fiquei muito feliz com isso. Joelson, olha, eu gostei de você. Joel, você pode verificar isso para mim? Eu estou vendo essa casa, mas eu queria que você fizesse o acompanhamento para mim. Então tem toda essa situação que você se envolve com a pessoa, você passa a ter novos amigos, você conhece novas pessoas, tanto pessoas aqui da região, do seu dia a dia, de onde você mora ou de onde você trabalha, e até pessoas que você vê poucas vezes, mas quando te veem, elas são pessoas que te abraçam, pessoas que, sabe, te prestam um carinho, um respeito, uma consideração, que você fica feliz. Outra coisa também é quando você atende a pessoa. Às vezes você está atendendo uma pessoa e simplesmente ela tecla ali no WhatsApp, e outras vezes não. Outras vezes já foram duas pessoas assim que escreveram quase que a mesma frase. Você foi a única pessoa que me atendeu bem, ou então você foi a única pessoa que me deu atenção. A primeira pessoa, eu não sei dizer qual é o grau de potencial financeiro dessa pessoa. Eu realmente não sei. Era uma pessoa humilde. Na verdade, foram 3 pessoas, né? 2 delas eram pessoas humildes. E a última pessoa é uma pessoa super humilde, super tranquila, uma pessoa muito legal, mas ele é um servidor federal. Ele é marinheiro, ou seja, vamos colocar assim, só em conjecturando, pensando assim, por que outros corretores de imóveis não conversaram um pouco com ele, perceberam que ele é marinheiro, que ele tem potencial para comprar uma casa sim, e por que não deram o devido respeito? Agora, digamos que ele fosse um desempregado, que ele não tivesse verba nenhuma, ele mereceria a mesma atenção. É claro que lá na frente ele não poderia comprar um imóvel, ele não teria condições de comprar uma casa, mas ele seria ele é suficientemente pessoa, ele é suficientemente ser humano para receber a devida atenção, para receber o devido respeito, para ser ouvido. Então, assim, é isso que a gente tem que prestar atenção também. A gente não tem que olhar para o dinheiro, para a cifra, para a moeda, para a comissão. Muita gente fala isso. Quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, lá atrás, a gente vive situações no início que a gente começa a trabalhar irregularmente, sem cresce, e hoje em dia eu super apoio, vamos dizer assim, só trabalhar com cresce. Então, lá atrás, eu estava no início, batalhando,
e as pessoas falavam muito assim, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Olha, eu repugnava isso. Eu repugnava e até hoje eu rio. Hoje em dia eu rio, né? Eu fico rindo porque para vender é uma coisa, para receber é outra. O corretor de imóveis, ele vai receber a comissão dele lá no final. Ele vai prestar o atendimento no início, vai acompanhar o cliente até ele conseguir comprar a casa que ele deseja. Esse processo tem um tempo, tem um caminho, né? Vai depois partir para as vias, né, legais para fazer a compra, para comprar à vista ou comprar financiado. Então, vai cuidar de todo esse processo. A questão de cartórios e na assinatura do contrato, ou seja, lá na frente, quando estiver lá no banco, né, formado tudo direitinho, é quando ele vai receber a comissão dele. E a comissão que nós trabalhamos aqui é de 6%. Eu sei que alguns municípios trabalham com percentual menores, ou menor, que é o percentual de 5%. Mas nós não temos aberto mão de um percentual menor do que 6%. Pelo Cresce, ele já diz na tabela do Cresce que o COD diz que não deve ser seguida, mas vamos considerá-la, ela é de 6% a 8%, se eu não me engano. Imóveis urbanos, então de 6% a 8%. Ou seja, por que você vai tangir para os 5%? Pode ser pela lei de negociação, da simples negociação. Mas aí alguns amigos meus me ensinaram, porque eu praticava os 5%. Me ensinaram, Joelson, você também tem que se dar o valor. Você tem muito trabalho, você é um histórico, né? É um tempo assim que você vai acompanhando a pessoa, né? Todo um processo até chegar lá no final, ou seja, até chegar na venda do imóvel. Ou seja, é muito longe, é muito longo esse caminho para você cobrar 5%, ou até menos, como uma pessoa já tentou me pagar menos. Eu compreendi ela perfeitamente, ela não tinha condições, então eu respeitei, falei que infelizmente não poderia, que eu respeitava ela, com certeza, mas que eu não poderia fazer esse processo, ficaria inviável para mim. Mas compreender a pessoa, nós devemos compreender. É uma pessoa do meu nível de conhecimento, do meu nível de reconhecimento, dá para entender assim, ela ficou afrontada, né? Ela discutiu, né, com a pessoa que não queria pagar, porque assim, a pessoa também ela minimizou muito o corretor. A pessoa ela diminuiu o corretor chamando ele de um simples vendedor. O simples vendedor, ele te vende um sapato, você vai lá no caixa e paga, pronto, acabou. Isso é o simples vendedor. Agora, o corretor de imóveis vai seguir todo esse processo, que eu não vou repetir para você, ele vai seguir todo esse processo, e não são 2 meses, 3 meses, pode perdurar por até 6 meses, até tudo concluir direitinho. Eu vou deixar 6 meses um exemplo longo, né? Até concluir tudo direitinho, ambas as partes estarem satisfeitas com o profissional corretor de imóveis, e você segue de novo, começa o seu trabalho, de repente você está atendendo mais de uma pessoa e você não pode esquecer de ninguém, você precisa sim dar a devida atenção para todo mundo. Então, o vendedor, ele minimizou o valor do corretor quando ele chamou de simples vendedor. Só para vender imóveis? Só para anunciar imóveis? Não é só isso. Para eu anunciar um imóvel, por exemplo, eu preciso muito, né, saber se o imóvel está regular, se ele não está regular. Por exemplo, eu tenho uma casa, mas o que existe no cartório realmente não é uma casa, é um terreno. Por quê? Porque eu comprei um terreno, fui no cartório, está todo direitinho, né, com a matrícula dele, que nós chamamos comumente de RGI, né? Então, eu tenho um terreno. Eu construí uma casa, eu continuo tendo um terreno. E para o cartório, enquanto eu não averbar essa casa, sair o habite-se,
sair tudo direitinho, toda a documentação, planta baixa, tudo certinho, ficar direitinho. Enquanto isso, eu só tenho um terreno. Então, no dia que eu quiser vender, quero vender financiado, a Caixa vai entender que eu tenho um terreno e eu não posso vender uma casa, já que eu não tenho essa casa. Né? Como é que ela vai se garantir legalmente, né, naquele valor? Digamos que a casa é uma casa ótima, por exemplo, eu soube de uma casa, isso aí foi muito legal, a casa estava sendo vendida por R$ 1.400.000. R$ 1.400.000, era uma casa de alto padrão e ela não foi averbada ao terreno, ou seja, na obra, né? A obra dela não foi sendo averbada até chegar a esse imóvel de R$ 1.400.000. E agora, como é que vai fazer para vender esse imóvel? Só pode vender à vista. E se o novo comprador, né, vai ser o novo proprietário, ele quiser averbar, vai ter uma senhora dor de cabeça, não vai? Vai gastar muito. Uma casinha simples, uma obra simples, você talvez gaste uns R$ 15.000. Imagina uma casa de alto padrão sendo averbada, toda ela. Então, teve um corretor que quis me empurrar essa casa para que eu empurrasse para a minha cliente. Só que eu não sou cidadão, nem profissional, nem corretor de imóveis, para ficar empurrando nada para ninguém. Eu não estou aqui para isso. O corretor é conhecido como intermediário. O intermediário é aquela pessoa que intermedia, né? A gente vai falar intermedia, depois eu vou verificar aí na conjugação verbal. Então, ele vai intermediar ambas as partes, né? O que é bom para um lado, o que é bom para o outro lado. Ou seja, eu não vou ficar só atendendo para um lado, porque um lado quer que eu empurre para aquele, né? Uma casa de R$ 1.400.000, pronto, comprou, e agora já era para você. Você vai se ferrar, né? A verdade é essa. Desculpe a palavra, para o online não é legal. Então, você vai se dar mal. Então, esse não é o papel do corretor de imóveis. Ele tem que olhar para um lado, para o outro, o que é melhor para ambas as partes e chegar a um consenso comum, orientar, ajudar, prestar uma assessoria. Algumas pessoas, com muito conhecimento, eles dão um valor de consultoria imobiliária. Eu prefiro particularmente assessoria imobiliária. Eu prefiro ser um assessor do que um consultor. Mas ambas as palavras, digamos que sejam similares, tenham o mesmo valor, né? Então, vai ter o mesmo significado. Então, quando a gente dá uma assessoria, uma consultoria aos nossos clientes, a gente não pode só ficar empurrando coisas para ela. Vamos pensar numa casa que a pessoa está tirando do bolso dela R$ 400.000 para comprar essa casa. Joelson, porque ela tem. É porque ela tem ou porque ela custou para ter? É diferente. É muito diferente. Porque uma coisa é você ter com facilidade, né? E se você tem com facilidade, é porque não é mérito seu, não é suor seu, é porque simplesmente você tem, nasceu rico, por exemplo. Outra coisa é você tem, né, porque você custou para ter. Agora, não interessa, não importa se é porque você tem, simplesmente porque você nasceu, né, nasceu de pessoas abastadas, com condições financeiras, ou se você batalhou para ter, mesmo dessa forma, você deve ser respeitado como um valor importante na sua vida, um valor digno, justo, importante, ele é grande, para que você vá dar um atendimento à pessoa e você não vai se importar se ela perder aquele valor, ou se ela investir mal aquele valor, ou se ela gastar com o imóvel errado, ou se ela comprar um imóvel que lá na frente ela vai dizer: essa sala é pequena, esse quarto é espremido, não tem varanda, porque o corretor falou para mim que isso aqui é valorizar muito, eu comprei desse jeito e hoje em dia não estou feliz. Então, você tem que valorizar muito o dinheiro do outro, né? Se você quer ganhar algum dinheiro, então valorize primeiro o dinheiro do outro, né? Dê o devido valor para ele, né? Saiba que foi difícil ele juntar todo aquele dinheiro,
para que você fique empurrando. Não, não faça isso não. Seja um bom profissional. Então eu preciso ser também esse bom profissional. Então eu estou batendo papo sobre o ser corretor de imóveis. A primeira pergunta foi se vale a pena, se não vale, né? Se ganha mais do que médico, se não ganha mais. Quando eu souber, eu vou voltar aqui e vou falar para você se realmente ele vale a pena ser ou se não vale. Eu estou até gravando como Maricá Notícias, né, agora que eu vi que eu deixei ali, porque eu estava com a ideia de trazer essa base para vocês, dar notícias de Maricá, que é uma cidade que está crescendo muito. Talvez eu poste logo no Maricá Notícias, e esse fica como sendo o vídeo 1, né? Vocês me conhecendo, sabendo quem está prestando o serviço, né, de informação a respeito de Maricá Notícias, vai ser o Joelson Cardoso, corretor de imóveis, e ele não está usando só como canal para autodivulgação, mas também para a divulgação de uma cidade que é boa, é bonita, é linda, mas é uma cidade que precisa de mais infraestrutura, é uma cidade que precisa de vigilância, é uma cidade que precisa melhorar, é uma cidade que tem que reconhecer que os 7 bilhões de reais do orçamento dela são bilhões de reais do povo e não de quem gere ela. Quem gere recebeu essa incumbência, então deve ser gerido com sabedoria, com responsabilidade, com zelo. Então a gente precisa trazer aqui. É claro que eu não vou me envolver com questões políticas, eu não estou interessado em questões políticas, mas eu quero trazer para vocês e aos poucos vocês vão vendo como está Maricá, como ela se está valendo a pena, os investimentos, as propostas de Maricá realmente estão acontecendo, estão sendo consolidadas. Existe um vídeo de Maricá que mostra as propostas atuais e juntaram um outro vídeo de anos passados que mostram as mesmas propostas atuais que aconteceram no passado. Ou seja, nada mudou, nada aconteceu, nada mudou, né? Claro, a cidade cresceu, ficou bonita, né? Itaipuaçu está bonito, precisa muito melhorar. A minha rua precisa melhorar, eu deveria defender a minha rua, mas seria muito fácil olhar só para o meu umbigo, mas eu preciso olhar para o todo, o coletivo, o social. Então, esse sou eu, corretor de imóveis. Não sei ainda se vale a pena, né, ser corretor de imóveis, mas também sou administrador, sou cristão, graças a Deus, e nós estamos aqui para bater um papo, e se Deus quiser eu vou trazer figuras para vocês, pessoas que vão apontar para vocês o valor do corretor de imóveis, vão apontar para vocês como investir em imóveis, se vale a pena mais comprar um imóvel ou você fazer um investimento nas ações, né? Então, eu vou tentar trazer pessoas também, se eu puder, claro, né? Se eu tivesse potencial. E vocês podem me ajudar curtindo, eu não pedi para curtir, nem sei se eu vou pedir. Mas vocês podem me ajudar e isso talvez vá crescendo, ganhando dimensões e lá na frente, quem sabe, a gente consegue alguma coisa. Felicidade, tudo de bom. Obrigado por ter me ouvido. Eu não tive um início, um meio e fim, né? Não foi um roteiro fechado, mas o início era como vale a pena ser corretor de imóveis, o fim ainda não sei, né? Ou seja, ainda não existe um fim, né? E o meio a gente tem que tentar, tem que apreciar essa profissão. O meio é você saber assim, olha, eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de respeitar as pessoas, eu gosto de receber pessoas, porque você vai receber pessoas em muitas visitas. Então, você vai aprender isso. Técnica de vendas, para fechar, né, o negócio que você está trabalhando, você vai precisar aprender. Mas, primeiro, você vai ter que buscar isso. O que você gosta nas pessoas, né, de prestar o devido respeito, o devido atendimento às pessoas. Aí, dentro disso, depois você trabalha com técnicas de vendas e lá no finalzinho, tá? Aí você vai pensar na comissão. Muito obrigado aí por ter me ouvido. Deus abençoe vocês. Felicidades e tudo de bom. Fui. Tchau.